A situação que a gente está enfrentando é de absoluta calamidade no processo eleitoral, né, gente? É enxugação de gelo. E com o resultado da pesquisa, né, acho que do Datafolha da Prefeitura aqui de São Paulo, tudo bem, né? Tem outras prefeituras além de São Paulo, tal, né? Óbvio. Né? Não vamos aqui abrir aquele papo de locomotiva do Brasil, né? Mas, cara, o cenário é bem desanimador, né? O cenário é bem desanimador no âmbito geral, né? E eu acho que isso também é um pouco de um reflexo, né? O quanto a gente está vendo, por um lado, uma mobilização, né? Uma mudança na perspectiva da organização da direita brasileira e reflete também a incapacidade da esquerda em apresentar uma proposta que não só seja uma contraproposta, né? Mas que de fato engaje as pessoas, não só sendo contra, assim. Porque quanto mais a gente vê, mais os setores hegemônicos ficam endossando, né, esse discurso de normalidade, esse discurso de manter as coisas como estão, né, tipo, no sentido de, cuidado, né, porra, velho, olha a situação que a gente tá, mano, olha a situação que a gente se encontra. Então, acho que desde a pesquisa que saiu, isso tem me gerado algumas reflexões, que é justamente o fato que eu acho que a gente vai ter uma aceleração dessa piora da situação política. É isso, sim. Eu acho que a gente vai ter uma piora dessa situação e uma incapacidade de mobilização dos setores da esquerda em responder a isso, sabe? Fui ontem, né, no dia 22, lá no ato da favela do Moinho, e tinha bastante gente no ato, né? Colaram umas 600 pessoas, colou bastante gente, ó, colou a Associação de Moradores do Moinho, colaram os movimentos que têm trabalho lá, como o PCBR, membros de escritórios de advocacia, e também colou gente que apareceu lá para dar uma força, né? O Léo Pericles estava lá, a Vivian Mendes estava lá, outras associações e uniões de organizações de moradores, uns vereadores e tal. Mas eu acho que é foda, né? É foda porque a gente vê que, por mais que haja uma mobilização, né? E houve, acho que considerável, né? Ontem no ato do Moinho. Cara, o cenário da perspectiva geral, assim, é muito complexo, né? Eu até recebi um vídeo que eu queria ver sobre esse tema. E eu acho que ele pode ser interessante, assim, porque eu sinto que um dos grandes problemas é que, não sei se é só a esquerda que não sabe disputar a eleição, sabe? Mas eu fico me perguntando, assim, qual que é o programa que a esquerda tem a oferecer? Qual que é o programa, tá ligado? O que a esquerda que tá disputando a eleição, assim, tem a oferecer? E eu vejo cada vez menos, assim, sei lá, vejo cada vez menos perspectiva de ter um programa ali que possa, de fato, criar um encaminhamento, de fato, promover uma mobilização. Loucura, mano. Eu recebi aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Eu acho que é isso, né? A gente tentar entender um pouco como chegamos até esse lugar. Eu recebi um vídeo do Frederico Crepe, né, que ele lançou recentemente. Inclusive o canal dele é muito legal, tá? Eu acho que ele tem boas análises, ele é interessante, tem algumas perspectivas interessantes. Os comunistas não sabem disputar a eleição. Os comunistas não sabem disputar a eleição? Quero ver a análise porque, cara, aparentemente isso se torna verdade, né? Olha só. Salve, pessoal! Spoiler. Não. Tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto para discussão aqui envolvendo a esquerda radical e a disputa pelas eleições. Quando a gente se depara com o processo eleitoral no Brasil, essencialmente ali a questão da disputa política nas eleições e tudo mais, a gente tem um cenário que é mais ou menos o seguinte, a preço de hoje, né? A gente tem uma candidatura bolsonarista, uma candidatura da direita não bolsonarista, mas ali que flerta com o bolsonarismo às vezes. Cara, eu quero até depois fazer um comentário a respeito do título das candidaturas de São Paulo, né, que é justamente o lance que eu tenho pensado que o bolsonarismo, ele não é nada a não ser a própria expressão mobilizada da política tradicional da classe dominante brasileira. Eu tenho a sensação que o bolsonarismo, ele não vem para apresentar, em termos de programa político, nada muito diferente do que essa direita já defendia, né? Ou defende tradicionalmente. Programa de austeridade, Michel Temer, FHC e o caralho, né? Então eu acho que o bolsonarismo, enquanto uma expressão de fenômeno político, ele não vai resguardar tantas diferenças com relação a partidos do centrão, né? Como o MDB, como União Brasil e tal. O que eu sinto hoje é que há uma disposição, né, de outras candidaturas, sobretudo da candidatura do Pablo Marçal, que para mim tem apresentado um pouco desse desgaste de como o Bolsonaro o Bolsonaro, enfim, esses movimentos mais articulados junto à família Bolsonaro estão perdendo o barco. Acho que há um processo de desorganização por parte deles, mesmo porque a família Bolsonaro está derretendo.
São vários escândalos, são várias coisas, não mobiliza, são várias paradas. Então, eu acho que hoje, quando a gente olha para essa candidatura, por exemplo, do Pablo Marçal, a gente vê que vários setores da classe dominante brasileira tradicionais, né, que estavam alinhadas ao bolsonarismo, já estão fazendo esse processo de migração. O próprio União Brasil, né, do Milton Leite aqui em São Paulo, teve uma decisão na sua cúpula nacional para sair de apoio à candidatura do Marçal. Só não saiu porque acabou decidindo apoiar o Ricardo Nunes. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo até a gente ver essa migração. Tanto que na briga entre Pablo Marçal e Bolsonaro, a gente viu um certo silenciamento de algumas grandes figuras de representação do bolsonarismo que não fazem parte da família Bolsonaro, tá ligado? Então eu acho que a gente vai acompanhar um processo de dissociação de alguns setores do Bolsonaro pro Pablo Marçal, que eu acho que é uma figura que tem algumas questões, né? Que é o fato dele ser mais jovem, dele ter uma potencialidade de vida pública muito longeva, né? De ser um cara que traz essa mobilização, que engaja a galera, não sei o que e tal. E assim, Pablo Marçal é trending topics nas redes sociais há muitos dias. Muitos e muitos dias, né? Muitos e muitos dias. A galera da esquerda pode até pensar, né, que quem dá só chegou aí porque vocês deram esse palco, porque vocês apresentaram pras pessoas. Que é isso, vai ter um monte de gente que vai declarar esse tipo de parada. Vai ter um monte de safado, um monte de vagabundo, um monte de desinformado que vai falar esse tipo de coisa. O cara tem mais de milhões de seguidores no Instagram, trabalha no âmbito do mercado digital há muitos anos. É um cara que criou uma projeção dentro desse meio muito forte, que opera sob uma lógica discursiva diferente, e quem deu palco foi a esquerda, né? Mas tudo bem, Enfim, e eu acho que reflete muito isso, né? Reflete que a forma de como a esquerda hegemônica avalia esse problema, ela erra no sintoma, erra no diagnóstico e erra na proposição de cura, né? Na proposição de solução dessa questão, tá ligado? É um interesse que cresce cada vez mais para reorganizar essas forças da direita, sabe? Eu acho que a gente tá assistindo isso, a gente tá vendo uma reorganização de alguns setores da direita. Uma ou duas candidaturas do assim chamado Centrão, uma ou outras duas candidaturas ali da centro-esquerda, quase sempre do PT, e uma ou outra candidatura ali da esquerda radical. E aí o que acontece? De todas essas candidaturas, tem a turma ali dos ponteiros que está pontuando ali o suficiente para ser vista como viável, tem sempre a galera ali que está acima, às vezes, dos 10%, ou uma galera que está perto dos 10%, é a galera que dá entrevista, é a galera que vai no... Cara, vocês conseguem imaginar o quanto o telefone do Pablo Marçal deve ter tocado de empresário e aliado político, querendo boquinha, querendo falar com ele depois que saiu essa segunda pesquisa do Datafolha que mostrava ele em segundo lugar na pesquisa? Vocês têm noção? Vocês têm noção que isso vai acontecer? Vocês têm noção? E aí, é o que a gente tá falando há meses e meses e meses e meses. Meses e meses. O povo, ligado ao progressismo, essa esquerda liberal, social-democrata, está batendo no Bolsonaro, e isso não vai levar a lugar nenhum. Bolsonaro, logo é carta fora do baralho. Ah, porque a família, o Bolsonaro, e não sei quem, não sei o quê. Olha aí. Aí quando descartarem o Bolsonaro dessa organização, dessa articulação política, quando tiver essa movimentação da classe dominante para outro lugar, quem que vai lembrar disso? Como que se vai bater? Vai bater no programa político? Não vai, né? Não vai. Tem que bater no programa político. Só que aí qual que é o problema? Para você combater o programa político que tá alicerçado, né, sob o Bolsonaro, sob as classes dominantes brasileiras, você precisa apresentar um outro projeto político. Uma outra proposta que fala, não, beleza, tá criticando aqui? Show. O que você tem para me apresentar? O que você tem para me colocar? Ah, nada? Então tá bom, eu vou ficar aqui com o que eu já tenho. Os debates e tudo mais. E tem a galera que tá ali na página 2, né, que é a turma que sempre tá ali com 1% nas pesquisas. E geralmente essa turma do 1% nas pesquisas é toda essa composta pela esquerda radical. Seja o PSTU, o PCB, Unidade Popular, ou o PCO nos lugares onde eles lançam candidaturas. É raro quando os candidatos desses partidos rompem essa barreira. E ainda tem uma outra questão. A direita também tem os seus ali nesse campo, mas muitas vezes eles têm um histórico crescente de votos em relação a uma eleição e a outra e tudo mais. E por que isso acontece? Por que a esquerda radical fica ali na zona do rebaixamento das eleições? Muita gente fala do pouco tempo de TV, da falta de apoio, de dinheiro que esses partidos tradicionalmente têm, e isso é fato. Mas tem coisa sendo negligenciada aí. O Jones Manuel comentou isso recentemente no vídeo dele. Eu acho que vale entrar nessa discussão e tentar dar também uma contribuição aqui, aproveitando o propósito do canal. No geral, esses partidos eles não têm conhecimento básico de como funcionam as eleições, não têm conhecimento básico de comunicação política, de comunicação nas redes. Nada. Em resumo, a esquerda radical não sabe disputar a eleição.
É isso, é isso. Acho que tem um problema, né, nesse processo de disputa eleitoral, né, que aparece, que é o fato de que a gente não tá adaptado, não tá treinado, não tá articulado junto a alguns meios que poderiam lançar mais essas vozes, lançar mais essas propostas, tal, porque isso demandaria não só uma questão de um projeto político que fosse verdadeiramente disruptivo e propositivo, né? E a gente tem programas políticos que caminham nessa direção, mas pontualmente. E a própria outra questão que é o amadorismo no trato dos aparelhos de comunicação, de mídia e tudo mais. E aí eu acho, bom, enfim, eu quero ver a análise do Frederico, porque pra mim, até uma questão que a Emily colocou, a esquerda radical não sabe nem fazer não sabe fazer nem greve mais. Eu acho que é um processo, né? A gente tá aí vendo um momento, um movimento de reconstrução do movimento articulado radical brasileiro. E aí, para isso, a gente vai precisar fazer a disputa com o campo hegemônico, porque, né, a hegemonia do movimento de esquerda no Brasil esteve, pelos últimos 25, 30 anos, sob as asas do PT, sob as asas dessa linha do campo democrático popular, e que isso, assim, tipo, os caras, mas o PCBR, o PCB, a UP, não bota ninguém na rua, não sei o quê. Cara, quem tá com o controle da hegemonia do movimento e que é, portanto, responsável por essa agitação dessas bases, são os setores que estão na hegemonia da parada, tá ligado? Como que você espera de uma organização, de organizações relativamente pequenas, que tem pouca capilaridade ainda, tal, que se conduza um processo geral de luta nacional? Aí não dá. Aí é você tentar competir uma Olimpíada, jogar ali, correr os 100 metros rasos, e o seu adversário é o Usain Bolt. É o Slyles que fala, Champion of what? The United States? Porra, grande momento. Eu gosto que o Frederico bota música clássica também. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho aqui e melhorando ele com o tempo. Eu queria também deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Eu estava acompanhando a minha esposa na UPA nessa semana, ela precisou ir lá e tal. E eu peguei meu celular, estava dando uma olhada ali no celular, vi uma reportagem aqui do maior jornal da minha cidade sobre as eleições municipais. Ele estava inaugurando um espaço onde os candidatos discutem os problemas da cidade e o primeiro tema foi o da saúde pública. A ideia é a seguinte: o jornal faz uma pergunta, manda para as candidaturas que precisam responder de acordo com o prazo, com o formato que eles dão ali, e as respostas são publicadas no dia seguinte. A pergunta do jornal era como atender a demanda da saúde pública, expandindo o serviço e diminuindo os gargalos para a população. Uma pergunta razoável. E aí eu fui passear pelas propostas dos candidatos, no geral todos com um discurso bem articulado de gestão, cada um puxando ali para um lado da sua proposta, levantando alguma ideia, algum projeto, algum programa para ser implementado. E aí eu me deparo com a única candidatura da esquerda radical aqui, e basicamente era uma introdução falando da importância da saúde para a classe trabalhadora, algumas palavras sobre o fim da terceirização na saúde, sem falar como isso vai ser feito, sobre construção de postos de saúde, e no fim da resposta uma proposta de expropriação de todos os hospitais e clínicas do setor privado. Caralho. Na hora que eu olhei, eu até assustei, porque é um negócio que acaba sendo fora da realidade. E aí eu fico me perguntando, o cidadão médio que está olhando para esse tipo de proposta e vendo esse tipo de coisa, o que ele acha disso tudo? Será que ele se sente cativado quando ele se depara com uma proposta como essa? Ou será que ele bate o olho e se afasta? Eu julgo por mim que ele se afasta. E aí eu faço a seguinte pergunta: isso é culpa desse cidadão que supostamente não teria consciência de classe o suficiente para poder reconhecer a proposta, ou da candidatura que faz uma proposta tão afastada da realidade que ninguém sente firmeza? Eu acho que o problema de uma proposta como essa não é nem o fato dela estar sendo colocada, porque eu acho que é muito importante, né, para nós comunistas colocar sempre a proposta do programa máximo que está em questão, porque isso mostra, de alguma maneira, esse compromisso articulado com um determinado projeto. Então, por exemplo, né, a gente fala, quando teve a questão da PL 1904, né, lá a PL do estuprador. Naquela época, muita gente acabou defendendo a perspectiva, né, a visão
de que a esquerda radical deveria entrar nesse debate de uma maneira mais calma, né? De uma maneira mais mediada, no sentido de tentar conquistar mais a simpatia de setores mais conservadores, né? De não se posicionar a favor da legalização do aborto. A favor da legalização do aborto, porque isso é muito radical, não sei o quê. E aí, naquela época, a gente teve uma discussão sobre isso, né? A gente teve a discussão que era muito importante que os comunistas demarcassem essa posição. Demarcassem essa posição porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de proposta precisa ser sempre ventilado, né? Precisa sempre aparecer e isso se tornar parte do imaginário comum. Quando a gente fala de disputar a hegemonia, é exatamente sobre isso. É a gente conseguir transformar aquela ideia, aquela proposta, aquela perspectiva em algo tão comum, tão corriqueiro, que isso esteja inserido no diálogo das pessoas. Só que aí eu acho que tem uma outra questão que é fundamental, que é entender que é necessário articular junto a isso mais propostas que possam cientificamente mostrar, por exemplo, né, por que é necessário se fazer a legalização do aborto. É que no caso da legalização do aborto, a gente ainda tem uma pauta moral, alguma coisa mais cultural, enraigada, tal, o que eu acho que pode ser um pouco diferente, por exemplo, na questão do debate à saúde pública e orçamento. Mas eu acho que é importante a gente, ao mesmo tempo que defende essas palavras de ordem do programa máximo, a gente conseguir entender quais são as possibilidades de articulação de políticas para que essa pauta máxima possa fazer sentido concretamente. Então, enfim, né? Tipo, é que ali numa respostinha pequena, né, de jornal, não dá para fazer isso, né? Não dá para você falar sobre, por exemplo, o lobby dos planos de saúde, o lobby dos hospitais privados, os esquemas de beneficiamento de organizações sociais que fazem gestão de UPA, de UBS, etc. Não dá pra você fazer esse debate muito longo numa perguntinha dessa. Por isso que eu acho que é necessário entender qual tipo de perspectiva que aquele setor precisa ter para poder gerar essa concretude, gerar esse engajamento das pessoas, ligado? Então alguma coisa como, por exemplo, a realização de mais concursos públicos. Ou a gente pode colocar um processo de direcionamento de orçamento de setores para a saúde, enfim. E tudo isso, né, é sempre alimentado, dialogado com essa própria ideia do programa máximo. Para a gente poder ter essa concretude maior e de, ao mesmo tempo, conseguir construir essa hegemonia no sentido político geral e, junto com isso, a gente também conseguir avançar. É isso, tipo, fazer sentido para as pessoas. Fazer sentido, tipo, pô, isso aqui é algo que me beneficiaria, né, que cumpre com o meu interesse, tá ligado? Eu acho que é nesse caminho, assim. Isso é uma realidade em muitos lugares, não só na minha cidade. Eu tenho certeza que vocês têm alguma memória sobre isso do que eu estou falando aqui, não tem? Como eu disse antes, tem muita gente que tenta jogar uma enorme responsabilidade sobre a questão eleitoral, sobre a questão da disparidade, da questão dos recursos e tal, mas olha o que acontece em alguns casos em que a esquerda radical ganha espaço na mídia. E aqui é bom destacar, tem alguns lugares que as candidaturas da esquerda radical participam de debates, são entrevistadas pela televisão. Olha o que acontece. Essa é a candidata do PCO para o governo do Paraná em 2018. E nenhuma proposta de nenhum político vai se realizar. É tudo para ganhar as eleições. Não vão se realizar. Nós estamos dentro de um golpe. O golpe não vai deixar. Tá certo. Priscila, obrigado pela participação aqui com a gente. É isso, né? No final das contas é um negócio que muitas vezes tem um caráter de denúncia que não exprime nenhum tipo de programa político. Não, eu acho que o Frederico, ao pegar esse exemplo, ele não dá pra colocar tudo no mesmo balaio, né? De organizações que têm programa político e organizações que trabalham em outras perspectivas, né? Em outras perspectivas que são muitas vezes complexas, para se dizer o mínimo. Obrigada. Até a próxima vez. Obrigada, hein? Tchau. Até a próxima. Eu ouvia você no rádio. Tá. Agora você está na televisão. Qual era o programa mesmo? Depois eu converso com você. Deixa eu encerrar o bloco aqui. Agora olha esse clássico aqui que vocês Caralho, velho. provavelmente já conhecem, da Lourdes Melo do PCO no Piauí em 2022. 30 segundos para formular a pergunta. Pode ficar à vontade. Porque... Aí, pronto. Tá ótimo. Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora vai fazer a você pergunta? quer me calar? Não quero calá-la. Mas é Pelo porque contrário. eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Meu tempo Não, aí. candidata, não. Isso são exemplos de casos extremos, mas que infelizmente são bem presentes. Quando não é isso, é o caso de candidato que não tem proposta, que não faz ideia de como funciona a lei, de como funciona o serviço público. Eu acho que uma régua importante para o Frederico conseguir pautar essa crítica com mais propriedade é fazer essa demarcação dos campos e dos partidos, porque os programas políticos dessas organizações, né, são bem diferentes.
do PCBR, que ainda não tem o processo de participação eleitoral, mas mesmo da UP, do PSTU, do PCB e tal. São programas políticos distintos, né, que tem uma forma de dialogar distintamente. Acho que pegar o exemplo da esquerda radical, né, a partir dessas manifestações do PCO, é algo que reduz o escopo e a perspectiva de análise, porque fica parecendo que só isso é a esquerda radical. Só esse exemplo. Aí você acaba produzindo um tipo de contrassenso comum, né? Sei lá, alguma coisa assim. Que não sabe número nenhum do que está falando. E o resultado é que a população vê esse candidato como despreparado e acaba fazendo a esquerda radical ser tida como chacota. Existem vários problemas nessa questão, mas eu queria trazer 3 pontos para discussão junto com um pano de fundo mais de crise ali que está passando a esquerda hoje. O primeiro ponto é básico. Falta conhecimento técnico na esquerda. Conhecimento no sentido de saber como as coisas realmente funcionam. Nesse sentido, falta preparo. A esquerda não consegue recrutar candidaturas que têm esse preparo e não consegue oferecer formação com esse tipo de preparo. Tem um problema muito grande na formação dos quadros, né? Tem um problema muito grande na formação, enfim, na capilarização e no processo massificado da produção dos quadros desses setores, né? E mesmo porque, né, o movimento está passando por esse processo de reconstrução já há algum tempo. E eu acho que isso só mostra como é preciso que a gente tenha consonância com um tipo de programa político radical e movimentado, né? Radical e engajador para a classe. E aqui cabe distinguir o conhecimento técnico de tecnocracia. São coisas bem diferentes e isso é bom, é importante deixar claro. A tecnocracia é uma ideia de que é só colocar um sujeito técnico ali que tudo se resolve. Sim. Muita gente se utiliza disso para vender uma imagem de que só vai colocar técnico em ministério ou secretariado e que isso é a chave da prosperidade. Isso parte de uma ideia bem equivocada de que a técnica está isenta de política, está isenta de ideologia, e isso é um mito muito forte, essa ideia aí de que tenta blindar a técnica da ideologia. Eu lembro que na época em que estava saindo a nomeação lá do BC, bem no comecinho do governo, do Comitê de Política Monetária, eu havia comentado assim, né, pô, tô vendo aí a atuação do Gabriel Galípolo, né, e não sei o que, né, vai precisar dar uma quebrada, né, vai precisar dar ser mais incisivo politicamente. Aí a galera comentou, não, veja bem, você tá falando de um cara estudado, né, que tem noção das coisas. Não, beleza, demorou. O resultado, ele está cotado aí para ser o próximo presidente do Banco Central e muito provavelmente a gente vai ver a manutenção da estrutura política de juros do Banco Central, talvez com um alívio momentâneo, mas que no final das contas vai ser cobrado pelas classes dominantes, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que entender. Entrar no jogo dos caras significa perder. Significa perder porque são eles que têm as regras do jogo, porque são eles que controlam a maneira de como esse jogo está sendo organizado e jogado. Então, se a gente está sempre pensando, né, na política, por esse caminho de fazer aquilo que é possível, quem vai delimitar e quem vai criar o critério do que é possível e do que não é? Porque para a gente ver algo como o possível a ser feito, significa que há um limite sendo imposto naquilo, certo? Certo. Tem um limite. Quem está colocando esse limite? Qual é, objetivamente, o grupo da sociedade que está colocando um limite com relação àquela possibilidade? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Porque aí você percebe que são interesses antagônicos que estão em jogo. Interesses contrários. Interesses em que, se a política do Banco Central, se ela não sofre um questionamento a partir da organização de um movimento que está ali atenta sobre o tema, que está ali mobilizada, né, que está ali incomodando, fazendo ali uma movimentação para poder derrubar outras coisas, como o teto de gastos, as PPPs e tudo mais. A política do Banco Central, ela continua a mesma sem esse enfrentamento. Talvez ela diminua, talvez ela tenha uma suavização, né, em relação ao que é hoje. Então a gente pode ter uma diminuição dos juros. Mas assim que for do interesse, assim que a classe dominante olhar e falar, não, beleza, botamos o cara lá, ou qualquer um, foda-se, sabe? Não é isso. Botamos o cara lá, e bom, agora ele baixou a taxa de juros, mas agora a gente quer voltar. E aí, meu amigo, você arruma qualquer justificativa. Essa que é a real. Você arrumar qualquer justificativa. Você faz qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa, né? Você percebe que os caras, eles vão dominar completamente o cenário dessa manobra institucional e, ao mesmo tempo, eles não sofrem nenhum tipo de combatividade. Eles não sofrem nenhum tipo de ameaça. Ameaça, tá ligado? Não existe nenhum tipo de ameaça. E aí, se
esse grupo não se sente ameaçado de maneira que ele vai precisar estender esses limites, né? Ele não vai ter outra escolha, aí ele faz o que ele bem entender, caralho. Ele faz o que ele bem quiser. Vai depender de cada circunstância, de cada momento, mas no final do dia, ele tem a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, tá ligado? Eu acho que isso também é reflexo do próprio programa político que hoje governa o Brasil, que canaliza e pavimenta esse tipo de fenômeno. Permite com que esse tipo de fenômeno continue acontecendo, continue crescendo, e aí não se faz a crítica em relação ao programa. Se faz sempre a crítica com relação à atuação de um agente individual do sistema. É o Bolsonaro, é o Lira, é não sei quem, é o Congresso, é não sei o que lá. E aí, veja só, esses personagens, né, esses grupos têm participação. Tem um papel nisso. Ninguém pode dizer que o Lira não tem interesses políticos por trás. Interesses de beneficiamento econômico dele e dos seus amigos. Bolsonaro é a mesma coisa. Ninguém pode dizer isso. Agora, achar que o problema que cerca o Brasil é um problema da ordem individual é achar também que esse problema pode ser resolvido dentro de uma alteração individual. Então você tira o Lira, você tira o Tarcísio, você tira o Ricardo Nunes, você tira o Roberto Campos Neto, né? Você tira essas pessoas que são mais visadas como os seus adversários. Eu diria que adversários, não inimigos, adversários. E aí você só troca os agentes. E no momento em que aparece um agente mais adequado, mais mobilizado, mais preparado, aí fudeu. Porque toda essa crítica, porque todo isso não sei o quê, tudo isso desse movimento de maldizer, né, de deslegitimação da perspectiva individual vai por água abaixo. Você vai falar a mesma coisa da mesma pessoa? Não cola, né? Não cola. É até meio chato, tá ligado? É até meio, pô, você não tem mais o que falar, sabe? Como um quadro técnico vai lidar com uma questão envolvendo a gestão pública, inevitavelmente tem um componente ideológico. E tentar varrer isso para escanteio é só uma forma de esconder esse viés e fazer com que ele não seja discutido. Agora, não ser tecnocrático não quer dizer que a esquerda tenha que chutar completamente a técnica e o conhecimento especializado. Pega um exemplo da saúde, que é o que eu citei antes. A pessoa tem que saber o que está falando da saúde, saber como funciona, como se financia e tudo mais. Tem que saber como funciona a lei, as regras de financiamento, de gasto. Não pode sair atirando para tudo quanto é lado com proposta sem pé nem cabeça. Eu já ouvi um termo muito bom que eu acho que se aplica aqui, que é o chamada esquerda lei da Xuxa. Que faz referência àquela música Lua de Cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Essa é a esquerda lei da Xuxa. Pega esse caso aí de expropriar o hospital privado dessa proposta que eu falei. E veja, né? Nós comunistas precisamos ser a favor dessa expropriação do sistema de saúde privado para que ele seja centralizado e organizado para servir a população dentro de uma organização de saúde pública para a classe trabalhadora. Esse é o programa máximo. Agora, como que a gente consegue fazer com que esse tipo de ideia circule nos meios populares? É preciso que a gente consiga trazer exemplos do dia a dia das pessoas e das suas condições de sofrimento para que isso se torne tangível, para que isso se torne palpável, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a proposta do fim da escala 6x1, né, a redução da jornada, a luta pela redução da jornada de trabalho, isso é algo que a classe trabalhadora sente literalmente na pele, tá ligado? Ela vive com esse cotidiano, ela vive com isso. E aí, isso precisa estar articulado e movimentado junto não só ao fim da escala 6x1, que é a ponta desse iceberg, mas com todo um programa político que consiga construir uma relação de sentido com o fim da escala 6x1. E aí, isso significa estar inserido nos movimentos, estar articulado junto às lideranças, estar articulado junto a atos, junto a essas movimentações. Fazendo debate, mostrando a linha, sabe? Mostrando qual é a solução que precisa ser articulada. É esse tipo de concretude que, na minha humilde opinião, tem um potencial gigantesco. Tem um potencial grande de você conseguir pegar essa grande quimera, né? Essa grande coisa, né? Da revolução socialista, da expropriação dos hospitais privados e mostrar como esse tipo de programa está relacionado com a realidade. Como ele é presente na realidade, a partir, por exemplo, das muitas horas trabalhadas por enfermeiras, pela falta de fiscalização sobre os trabalhadores que são terceirizados nas UBSs, nas UPAs, sabe? Para mostrar como as filas dos locais, dos hospitais só crescem, a falta de medicamento por causa da falta de um complexo industrial da saúde, etc, 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 etc. Mas é isso, tem que estudar.
Existe toda uma questão legal envolvendo aí, mas tem questões básicas. Como que isso vai ser feito? Com que dinheiro? Como que isso vai ser financiado no longo prazo? Por exemplo, o governo municipal ele tem um limite de gasto para servidor a partir da lei de responsabilidade fiscal. Como que isso vai ser feito a partir dessa lei? São coisas básicas que as... E aí o negócio é esse, né? Você precisa quebrar a naturalidade que se construiu, por exemplo, no próprio processo de defesa da lei de responsabilidade fiscal. Quebrar isso, né? Você conseguir desarticular esse movimento, desarticular essa noção geral que foi construída em cima. Porque é isso, senão você fala, beleza, temos que expropriar o hospital, e aí para isso vai ter que rever política orçamentária, não sei o que, blá, 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 blá. A pessoa fala, não, mas como assim rever política orçamentária? O Estado não pode gastar mais do que ele arrecada. Mas é a lei de responsabilidade fiscal, entendeu? É aí que tá a raiz da questão. É aí que pra mim tá a raiz da questão. pessoas não pensam. São questões que geram dificuldade, que fazem um trabalho muito bom para a direita, que não precisa fazer nenhum embate ideológico maior, é só apontar a irrealidade disso e acabou, e cresce em cima dessas coisas. E uma outra coisa que a esquerda radical tem também é uma fixação em auditoria, como se fazer auditoria em qualquer coisa vai destravar uma caixa mágica cheia de dinheiro. Mas que a esquerda radical tá nessa da auditoria? Na eleição municipal aqui da minha cidade de 2020, a candidatura do PSOL propôs tarifa zero. Aí perguntaram como que ela pagaria por isso. A resposta foi o seguinte. Mas aí, ó, eu acho que é isso, viu? A gente tem dois exemplos que são muito distintos, até mesmo do programa político. O PSOL e o PCO. Aí, enfim, né? Acho que dá uma complicada na análise. Porque, tipo, ser de esquerda radical não é porque você é um partido de esquerda outsider. Não é isso que faz você ser um partido de esquerda radical. Ou não deveria ser, pelo menos, né? Vamos fazer uma auditoria nas contas do município. Assim, gente, isso não respondeu absolutamente nada. Eles só pegaram uma ideia tirada da pauta da auditoria da dívida pública federal e transportaram para o município. E detalhe, até essa ideia do nível federal está errada. Eu já tratei disso aqui. Inclusive, essa ideia da auditoria da dívida, ela parte de uma incompreensão de como funciona a dívida pública, do que é a dívida pública, de como são classificadas receitas e despesas no orçamento público, o que gera a ilusão de uma panaceia que vai liberar recursos para tudo quanto é lado. E aí entra uma outra questão. Como a esquerda radical viaja na maionese, as alas centristas da esquerda usam isso para mostrar que não há alternativa para além deles. Por muitos anos sempre tinha essa dinâmica em relação ao PSOL, que ganhava Muito Margaret Thatcher, né? Caralho, não há alternativa. voto da esquerda no legislativo, mas não tinha firmeza no voto no executivo, já que provavelmente daria problema. A primeira prefeitura do PSOL na história foi no Rio, em Itaocara, e foi um desastre. O prefeito até tentou implementar algumas coisas interessantes, mas ele não tinha corpo técnico para tocar a gestão, passou um monte de perrengue, chegou até a sofrer o impeachment que depois foi revertido, mas ele basicamente se queimou todo e não ganhou mais. Eu já cheguei a falar isso aqui com vocês antes, mas eu coordenei na minha cidade a campanha do PSOL em 2016, e basicamente na hora que a gente sentou para discutir programa, teve gente de outras forças da esquerda radical que falou que aquilo não era necessário, que não precisava se debruçar sobre os problemas da cidade, porque a ideia era só usar a eleição como palanque para os partidos se divulgarem, que não precisava de muito aprofundamento. Então, dito isso, a gente já tem um primeiro problema, que é a questão técnica. O puro suco do oportunismo, né? É o puro suco do oportunismo. É muitas vezes a organização que quer compor ali a força política, né? Quer ali aparecer na foto, falar, e não constrói o movimento, né? E não tá ali presente naquela ocasião, né? Não tá ali presente naquela organização, naquela realidade, né? Acontece muito, viu? Acontece muito. Técnica. Existe um deserto de ideias na esquerda em relação ao conhecimento técnico, de como que a máquina pública funciona, de como que a legislação funciona e tudo mais. A segunda questão envolve a questão política. É uma coisa que muita gente pode até não concordar comigo, mas a esquerda radical é muito ruim de política. Ela basicamente não consegue fazer aliança nem entre si e simplesmente não consegue ter candidatura competitiva. Eu já cansei de ver essas articulações em que várias organizações semelhantes se odeiam profundamente e não conseguem sentar para pensar um programa comum para as eleições. E o resultado disso é que cada partido da esquerda, que já é minúsculo, não consegue fazer aliança e não consegue fazer um vereador no Brasil inteiro. Toda eleição você tem um limite de candidaturas, em cada partido você tem um teto. Os partidos da esquerda radical eles não conseguem sequer lançar uma chapa completa nas eleições. E aí qual que é o resultado? Eles não elegem ninguém, eles não têm plataforma para divulgar as ideias e nem têm esse processo de vivenciar o legislativo como uma forma de aprendizado. E tem um caso... Tem várias questões que eu acho que tem esses limites estruturais, né, econômicos, né, essas imposições que são feitas por um processo permanente de desfinanciamento e tal. E eu acho que também por responsabilidade do próprio programa, da própria organização política dos partidos nos últimos anos, né? Acho que é isso, sim. Isso é um reflexo
do que tá acontecendo hoje, tá ligado? Tipo, é isso, não tem como isso ser negado. Não tem como você negar isso. Não tem como falar, mas isso não é legal. Mano, mas isso é a realidade, velho. Isso é real, é isso que tá acontecendo. Não consegue fazer esse processo, não consegue fazer essa disputa. Mas eu acho que é um problema, porque eu vejo que, enfim, dado um histórico, eu tenho uma sensação de que, nesse meio tempo, pouco importou a própria questão do programa político. E muito mais a questão da exposição, da organização, da exposição de um movimento, da exposição, sabe? Da perspectiva de poder ganhar uma eleição, sabe? Acho que essa baliza é uma baliza que leva a essa fragmentação. A falta de centralidade na unidade de ação. Mas a unidade de ação não porque vamos dar as mãos para vencer, né? Para eleger. Não. Vamos pensar na unidade de ação a partir de um programa político comum. Isso hoje em dia é cada vez mais raro, né? A gente precisa se movimentar nessa direção. Um caso muito emblemático que eu queria contar para vocês, que é o da Amanda Gurgel, de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não sei se vocês lembram desse caso. A Amanda era, eu não sei se ela ainda é, professora da Rede Estadual do Rio Grande do Norte e participou de uma sessão da Assembleia Legislativa em que ela arregaçou com os deputados. Ela levou... mas Emily, mas por o quê? Eu sinto que os partidos de esquerda querem exposição e quando ela vem não tem nada organizado. Não, é isso, né? A gente tem uma desorganização nesse sentido geral. Eu acho que é aquela coisa de ter uma noção que precisa ganhar visibilidade. Ter uma noção que precisa aparecer. Porque é óbvio, né? Tem que aparecer. Tem que estar ali presente. Mas, para isso acontecer, você tem que tomar uma série de ações, você precisa organizar uma série de coisas, você precisa ter um tipo de flexibilidade, um tipo de movimentação muito ágil, muito organizada, né? E, enfim, né? Acho que hoje são poucas organizações que têm essa proposta, né? De produzir essa vanguarda que tenha essa capacidade de movimentação. E é um processo, né? É um processo. Pena que a nossa situação está degringolando cada vez mais rápido. Levou o contra-cheque dela, ela mostrou quanto que ela recebia como professora e fez a comparação de quanto os deputados recebiam e esculachou geral. Esse vídeo viralizou no Brasil inteiro. Ela foi parar no Faustão, ganhou um destaque violento e ela foi eleita vereadora em Natal pelo PSTU em 2012 com mais de 32 mil votos, uma votação histórica. Ela teve 8% dos votos. A Amanda Gurgel, vamos ver. Ela teve 8% dos votos para vereadora e chegou a fazer história na época dessa votação aí. Pois bem, ela foi tentar a reeleição em 2016, mas a organização que ela fazia parte rachou com o PSTU no período pré-eleitoral. Ela permaneceu filiada, mas representando a organização que tinha saído do PSTU, sem usar a logo do PSTU, e aí foi meio que uma espécie de acordo de filiação democrática. E aí o que aconteceu? O PSTU só tinha lançado mais uma candidatura para o Legislativo, a Amanda teve 8 mil votos dessa vez, ela foi a segunda mais votada e ela não conseguiu bater o quociente eleitoral e não foi eleita. E isso acontece direto. É candidato que perde prazo para declarar conta, para pedir licença do serviço público e várias outras coisas. Vamos ver esse vídeo aí. Dando continuidade, respeitando as inscrições, vamos ouvir agora a palavra da professora Amanda Gurgel. Bom dia a todas e todos. Durante cada fala aqui, eu pensava em como organizar a minha fala, né? Porque, assim, são tantas questões a serem colocadas e tantas angústias, né, do dia a dia, de quem está em sala de aula, de quem está em escola, e eu queria, pelo menos, conseguir sintetizar minimamente essas angústias. Mas também, como as pessoas apresentam muitos números, e como sempre colocam, os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Toma! Toma, desavisada! Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária,
né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui, não é? Então, Caralho. assim, a minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que, em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento. Certo? Então, assim, me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária Betânia Ramalho, com todo respeito, que é, não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação Caralho. precária? Gente, Que loucura, nós estamos velho. banalizando isso daí. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso. Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito Foda, menos com hein? o salário que eu recebo. Tá certo? A secretária disse ainda que nós não podemos ser imediatistas, ver apenas a condição imediata, precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata, certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos, parem de associar a qualidade de educação com professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar Braba com pra bolsa de caralho. marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro que muitas vezes eles compram para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro porque não tem condição de comprar o combustível. Tá certo? Então, a realidade nossa, o cenário da educação no Rio Grande do Norte hoje é esse. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito, eu lamento, mas deveriam todos estar constrangidos, entende? Então, assim, entra governo e sai governo, e eu peço desculpa mais uma vez, Betânia, mas não tem novidade na sua fala. Sempre o que se solicita da gente é paciência. É tolerância. E eu tenho colegas que estão aguardando pacientemente há 15 anos, há 20 anos, por uma promoção horizontal. Não dá, né, velho? Professores que morrem e não recebem uma promoção. Então, eu quero pedir à secretária, em primeiro lugar, paciência também, porque nós não aguentamos mais esse Caralho! discurso. Foda. Não aguentamos. Caralho, paciência, porque nós não aguentamos mais, é muito forte. O que nós queremos é objetividade. Como é que é? Queremos sair desse impasse? Queremos. Mas como? Sem nenhuma proposta, de mãos abanando? Voltar mais uma vez desmoralizado para a sala de aula, para o aluno dizer, professor, a gente ficou aqui sem ter aula e só isso. Vocês receberam R$20, R$30, dão risada. Pedimos ainda, secretária, respeito, para que a senhora não vá mais à mídia dizer assim, pedimos flexibilidade, como se nós
fôssemos os responsáveis pelo caos, que na verdade só se apresenta para a sociedade quando nós estamos em greve, mas que está lá todos os dias, dentro da sala de aula, dentro da escola, em todos os lugares. Certo? Então, respeito. Não se refira... É o que a mídia produz, né? A mídia vai retratar sempre os subalternos como os causadores do problema. A nossa categoria dessa forma. Não se refira. Nem se refira apenas como se fosse a direção do Síndico que está querendo fazer essa greve. Não é não. É 90% da categoria. 90% da categoria no estado inteiro, nos interiores, aqui na capital. Certo? Pedimos aos deputados apoio. Estejam mais presentes, participem ali, vão à nossa Assembleia, procurem ouvir esses trabalhadores, procurem saber a realidade, certo? Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz, não, porque é um cuscuz alegado que a gente come, o cuscuz da merenda, porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona. Diga-se de passagem, nós não temos recursos para estar nos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso. Certo? Então, são muitas questões mais complexas, certo? São muitas questões muito complexas que poderiam ser colocadas aqui, mas, infelizmente, o tempo é curto e eu gostaria de solicitar isso. Em nome dos meus colegas que comem o cuscuz alegado, em nome dos meus colegas que pegam 3 ônibus para chegar ao seu local de trabalho, em nome de Jéssica, que está sem assistir aula nesse momento, mas que fica sem assistir aula por muitos outros motivos, por falta de professor, por falta de merenda, certo? É isso que eu quero dizer. Porra. É a cara de cu dos deputados. E olha que interessante, né? Esse vídeo é de 2012. Em 2013, a gente teve o ano em que mais se realizaram greves no Brasil em um longo período de tempo. Em um período muito longo de tempo. Ou seja, existiu uma movimentação nessa época, por exemplo, para que se tentasse pautar o debate por isso e conduzir numa direção de mais mobilidade. A história tá aí, né? A história tá aí para não dizer que eu tô mentindo. Vamos terminar de ver que já tá muito longo, muito longo. E aí já é mais um problema. Não sabe como funciona a eleição, não consegue fazer política direito, não monta aliança e não consegue se preparar para o período eleitoral. E por último, a esquerda radical não sabe se comunicar, especialmente na internet, e não consegue conversar com as pessoas. Na média, quando você pega a comunicação das organizações de esquerda na internet, você percebe que é algo engessado, protocolar e excessivamente militante. E o que eu estou chamando aqui de excessivamente militante? Esse ponto aqui vai dar polêmica, mas eu tenho que falar. A linguagem da esquerda radical é chata, ela afasta as pessoas. Você não tem esse dinamismo, essa linguagem direta que muita gente vê na direita. É uma linguagem que tenta ser politicamente correta, é cheia de frescura, aí não pode usar um termo, aí usa outro mais difícil, aí a mensagem fica complicada, e aí não pode mais se referir a todos mais uma... Tem muito moralismo, né? Eu acho que é isso. Tem muito moralismo em torno de como essa comunicação muitas vezes é realizada, assim. Enfim, né? Isso não significa dizer que daria para aderir, por exemplo, a uma comunicação chula e tosca, né? Não é isso. Não é isso. A gente não pode achar que não falar a língua do trabalhador significa isso, né? Não. A gente precisa tornar a nossa comunicação mais dinâmica e mais direta, né? E entender em que momentos articular e utilizar isso. Masculino, aí lota o texto de todos e todas, ou bota parêntese, ou bota o X no lugar do O, agora bota o todes como se isso fosse realmente inclusivo. E aí fica aquele texto enorme, truncado, difícil de entender, com um monte de termos que as pessoas não compreendem. Então, o que vai sair disso tudo? As pessoas não dão atenção para isso. Aí fica um negócio bizarro, que é a direita falando direto com as pessoas, sem medo de meter o pé na lama, e a esquerda cheia de dedo para supostamente não ofender nenhuma minoria e falando sozinha. Pega esse caso da Amanda Gurgel que eu citei antes. Ela arregaçou nesse episódio, ela mandou muito bem. Já pensou se a moda pega nessa época? O pessoal da esquerda indo em uma linguagem direta, cobrando os políticos, mostrando contra-cheque. Mas acho que é isso, né, Frederico? A linguagem que foi construída em torno disso foi a linguagem que foi hegemonicamente articulada, né? O lance é esse. Os setores da esquerda radical não são a hegemonia da esquerda no Brasil, né? Há muitos anos. Na cara dos deputados. Isso tudo em uma linguagem popular. Você já pensou nisso? Era outra história, dava para esse pessoal eleger mais parlamentares no Brasil. Mas o potencial da Amanda não foi aproveitado. A esquerda tem uma enorme dificuldade de encaixar esse discurso e essa energia foi toda dissipada, como eu já falei. E aqui eu tenho mais um exemplo pessoal dessa campanha que eu coordenei em 2016.
A gente estava numa aliança com outra força da esquerda e aí a gente tinha 13 segundos de televisão. Basicamente, a gente teve uma briga bem chata por conta da comunicação, porque eu queria usar os 13 segundos para uma denúncia do sistema eleitoral, do tempo curto de TV, e eles queriam usar o tempo para fazer a linha de esquerda. Eles queriam que esse tempo fosse usado para politizar as pessoas sobre a esquerda, e aí o tempo, gente, de 13 segundos. Vocês sabem o que cabe em 13 segundos? Cabe um parágrafo. No fim das contas, a minha posição venceu, a propaganda ficou rodando nessa denúncia até o fim, e até muita gente gostou. No geral, a comunicação da esquerda hoje, mesmo a radical, virou quase que uma comunicação institucional de ONG, um discurso meio fora da realidade e um engessamento tão monolítico que não fala com ninguém. Eu acho que seria importante para o Frederico fazer essas nomeações, né? Essas pontuações, assim. Mas acho que há, de fato, uma questão problemática com relação a essa organização de comunicação da esquerda. No geral, não só da radical. E aí entra a trinca da técnica do conhecimento eleitoral e da comunicação. Tem muito mais problema e eu só foquei em 3. Quer mais um exemplo? Questões organizativas, de você lidar com dinheiro, de pagar aluguel de comitê, de ter gente fazendo campanha na rua, de ter uma divisão de tarefas certinha. Essa, inclusive, acontece até em campanhas eleitorais maiores de fora da esquerda radical. Mas aí, eu queria só avançar para mais um ponto, que é qual que é o pano de fundo dessa questão que eu estou tratando aqui. Existe um ponto, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro, que é o seguinte. A esquerda radical revolucionária, ela abriu mão de pensar o presente achando que tudo se resolve no futuro. Existe uma tendência em muitas forças da esquerda radical de que pensar a gestão pública, pensar questões técnicas são questões menores. Isso tudo tira o foco do processo revolucionário, que é o que realmente importa. Nesse sentido, o período eleitoral acaba sendo de menor importância para discutir certos detalhes que são debatidos no cotidiano da vida política. Eu já comentei isso aqui, mas o sentimento que eu tenho é que há uma aposta em um salto no escuro por parte de praticamente todos os setores revolucionários. Esse salto no escuro não apresenta uma ideia mais nítida do que está sendo proposto em termos de superação do estado atual das coisas, mas ele também cria uma espécie de relaxamento em relação a propor as coisas para hoje, e isso deixa essa turma sem ter o que oferecer. Como supostamente tudo vai ser resolvido no futuro com a revolução, vale mais a pena concentrar as forças nesse futuro em branco do que gastar energia com um agora. Eu acho que o Frederico tá fazendo algumas generalizações demais, assim, né? Porque uma parte considerável de vários programas políticos de organizações, né, de partidos e tal, não fala sobre a solução na Revolução Socialista. Não fala, assim. Existe de fato, né? Eu acho que esse posicionamento em direção a uma resolução que se projeta muito mais no futuro do que no presente. E aí isso é enfim, outras questões. Mas eu não acho que isso esteja presente de maneira tão hegemônica quanto quanto eu acho que ele está colocando. E o resultado é o que a gente está vendo. E eu ainda acho que tem outro relaxamento que é em relação ao PT, que é bem útil ao PT e ao seu hegemonismo. Eu tenho a impressão que essas expressões da esquerda radical não se preocupam em pensar alternativas políticas para o hoje, pelo fato de que nutrem, mesmo de forma inconsciente, a ideia de que pelo menos ainda tem o PT para voltar num eventual segundo turno. Tipo, olha, eu vou defender coisa fora da realidade aqui, eu não vou focar em questões práticas, que eu sei que eu vou poder votar no PT em caso de emergência, que o PT cuida dessas coisas. E aí, o que vocês acham disso? Eu estou exagerando? Digam aí nos comentários. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande... Bom vídeo. Só esse finalzinho que deu essa derrapadinha, né? Achei legal para propor um debate. Foi legal, a gente viu bastante coisa. Valeu, Frederico.